tecnológico afastado, mas é dentro da própria cidade e trazendo habitação para um distrito que, como era um distrito industrial, quase não tinha habitação, se tinha era alguma vila operária, né? Mas não, eles trazem habitação de qualidade, habitação social, inclusive, parques, espaços públicos, equipamentos culturais e edifícios de universidade, edifícios voltados para a inovação, e fazem toda uma reformulação desse bairro. E aí agora a gente não tem um parque tecnológico afastado, né? Todo protegido por causa dos segredos industriais. Não, agora a gente tem o desenvolvimento, a produção de conhecimento no meio da cidade, com as pessoas morando lá, circulando por lá. Então isso foi uma grande mudança, e a partir daí a gente tem vários outros exemplos de outras cidades que também reformularam os seus bairros. Detroit, por exemplo, está fazendo isso também, né? Mas tem vários outros casos. E depois a gente começou também nas leituras sobre o que é tríplice hélice, né? Que é essa daqui, o que é quádrupla hélice, quando você junta a sociedade. A gente descobriu que tinha também o conceito de quíntupla hélice, na qual a gente tem o meio ambiente como um elemento importante, inclusive para a economia. Porque se a gente não preservar o meio ambiente, a gente também tem uma economia muito prejudicada. A gente coloca em xeque, né, o nosso meio ambiente e assim também a economia. E aí a gente foi ver que tem uns novos distritos de inovação, parques tecnológicos, que tem também uma preocupação forte com o meio ambiente, principalmente quando eles se localizam nas franjas urbanas. E um exemplo disso que a gente viu, que a gente achou bastante interessante, foi o de Paris-Saclay. Paris-Saclay o platô de Saclay é um platô que existe ao sul da cidade de Paris, onde, ao longo do século XX, foram se instalando diversos equipamentos de produção de conhecimento, como universidades, por exemplo, a Polytechnique, e também centros, por exemplo, de estudos de energia nuclear, e centros também de empresas, como da Danone. E ele era descrito como um arquipélago de centros de produção de conhecimento, mas não existia ligação entre eles. Então as pessoas dirigiam de carro do lugar onde moravam até lá, passavam o dia e voltavam. E num determinado momento, na verdade isso começa com o governo do Sarkozy, já em 2007, assim, ele fala assim, olha, para a gente poder ampliar a produção de conhecimento, a gente tem que fazer com que essas pessoas se encontrem, a gente tem que estabelecer relação entre esses centros de produção de conhecimento, porque senão vai ficar tudo estagnado. Então eles lançam uma operação urbana, pegando alguns dos pontos desse território. Então eles têm um laboratório no síncroton também, um acelerador de partículas, e eles pegam esse pedaço, logicamente é uma área muito grande, mas eles pegam essa área do acelerador de partículas até a escola politécnica e eles criam um tecido urbano, né, tem alguns outros centros no meio, mas criam um tecido urbano com ruas, ciclovias, ônibus, né, transporte público, habitação, outros novos centros de inovação para os estudantes, centros de vivência para as pessoas se encontrarem, praças. E eles conseguem criar o que os franceses chamam de cadre de vie, né, vida cotidiana, que eles consideram importante. E, além disso, eles juntam as universidades, que na França eles têm aquelas escolas todas meio separadas, eles fazem uma união entre essas universidades e eles conseguem, inclusive, subir no ranking internacional. Lógico, nenhum projeto é livre de críticas. Esse projeto também teve muitas críticas, porque era uma região tipicamente agrícola, que tinha agricultores, inclusive, muito contentes com a produtividade do território, tudo. E então houve também toda essa negociação com os agricultores, os donos das propriedades dessa região. Mas o que eles chegaram a um acordo fazendo um tombamento de áreas rurais. Então, uma boa parte das terras desse platô foram tombadas para uso rural permanente até o futuro. Assim como você tomba uma floresta, porque é um patrimônio ambiental, na França eles tombaram campos de trigo, né, que vão continuar sendo campos de trigo por resto da vida. E a maior parte do terreno que foi usado para fazer
operação urbana, né, para essa parte de habitação, tudo, ele tinha sido comprado pelo próprio governo para evitar a especulação imobiliária. Então, logicamente, são soluções diferentes. A gente não tem essa mesma possibilidade aqui. Mas foi interessante para ver um território de produção do conhecimento que realmente tem o meio ambiente como uma principal preocupação. E com isso, essa área urbanizada que eles criaram, ela foi certificada como ecoterritório, né, de acordo com a certificação francesa. E eles colocaram coisas do tipo muito interessantes, visando uma economia circular, como, por exemplo, aproveitar o aquecimento de supercomputadores de um centro de computação para aquecer a água, né, a água que resfria esses computadores, ela se aquece e ela entra por uma rede subterrânea que aproveita para aquecer outros edifícios no inverno. Então, eles começaram a implantar uma série de soluções de circularidade e também, por exemplo, implantaram para lidar com a questão da drenagem urbana, implantaram diversas soluções baseadas na natureza, testaram essas soluções, porque como ele é um platô muito argiloso, eles tinham muito medo da impermeabilização do solo afetar as áreas baixas ao redor, que você tem vales ao redor desse platô. Então, eles implantaram todas essas wetlands e jardins de chuva e biovaletas, etc. Então, é mais uma coisa interessante para a gente olhar, porque a gente também, né, vai enfrentar esse tipo de situação e de problema que tem que ser resolvido e tem que ser previsto em termos de resiliência dos espaços. Bom, aí, como que a gente chegou até o Paris-Saclay? Na verdade, porque a gente olhou um mapa do mundo de laboratórios de lucíncrotron, de aceleradores, e a gente viu, né, que a gente está aqui, os Sirius, a gente está nesse território onde tem os Sirius, e a gente começou a olhar, esse aqui é o Soleil, que fica aqui, a gente começou a olhar vários outros. Tem um muito interessante também, a norte de Barcelona, que chama, que tem um laboratório de lucíncrotron, e ao redor está se criando um parque tecnológico chamado Vale de l'Alba, na cidade de Cerdanyola del Vallès, que também é uma associação entre governo, indústria e universidades, e a gente está acompanhando também, ele ainda está em projeto, mas inclusive esse daí é interessante porque ele tem uma preocupação com a saúde, porque ele está sendo implantado em cima do lugar onde tinha um aterro sanitário, e eles estão fazendo toda a remediação dessa região para de aterro sanitário se converter num parque tecnológico, mas não apenas parque tecnológico de empresas, realmente um distrito de inovação, com habitação, com comércio, com locais de convivência. E para isso eles têm que ter toda essa preocupação ambiental, mas além disso, eles querem também usar o conceito de cidade saudável, em que as pessoas tenham oportunidades de exercício diário, ao ar livre, calçadas sombreadas, etc. Inclusive nós trouxemos a pessoa que é especialista em cidades saudáveis, que está trabalhando nesse projeto, a gente trouxe ela para o congresso que nós realizamos em maio desse ano, que é o FGKD 24. As palestras, inclusive, estão todas disponíveis online, se vocês quiserem, depois eu passo o link. Enfim, e esse aqui agora, então, olhando para o Paris-Saclay, né, eles chamam, é um projeto de interesse nacional, e além disso, eles realmente colocam uma série de transportes públicos. Então, essa região vai ficar conectada com o metrô Grand Paris, que vai dar a volta externa, né, um círculo externo ao redor da Grande Paris. Enfim, e daí tem uma série eles estabeleceram uma série de critérios de desempenho para os edifícios. Por exemplo, todo edifício construído nessa região tem que ter 50% da sua estrutura feita em madeira, para diminuir a pegada de carbono do cimento, né? Vocês sabem que o cimento ele contribui com cerca de 8 a 9% das emissões de carbono no mundo. Então, é muito importante a gente também olhar para os materiais de construção. Enfim, é um projeto muito interessante e tem bastante material à disposição. Bom, desde 2020, nós começamos a fazer estudos sobre a região da Fazenda Argentina,
e do RIDES. Por quê? Para nós, como pesquisadores, isso é uma oportunidade enorme de aprendizado e de crescimento. A gente não apenas olha para outros exemplos que existem no mundo, como a gente tenta entender o nosso território e a gente procura acompanhar as movimentações, o relacionamento com a sociedade que está havendo durante a evolução desse projeto, porque a gente entende que assim, para a gente é um estudo imersivo. A gente está aprendendo aqui ouvindo a comunidade e fazendo propostas e tentando entender como que essas propostas são recebidas. Bom, aqui é uma imagem de um estudo de declividade. Vocês estão vendo que essa região é a região do RIDES, né? Aqui tem o acelerador de partículas, aqui é o centro da Unicamp. Então a gente vê que o verde mais escuro são as áreas mais planas. A gente tem áreas mais planas tanto ao longo do Ribeirão das Anhumas, como aqui nessa parte mais alta, que é uma espécie de um espigão. E depois a gente tem áreas cada vez com mais declive nas encostas, e algumas que são bastante declivosas e que realmente merecem a nossa atenção. E elas precisam ser preservadas porque tem risco de deslocamento de massa, etc. A gente também olhou para as características geológicas do território, né, que é bastante argiloso. Então a gente tem um problema, né, um risco, né, na verdade, potencial de problemas de drenagem. A gente olhou também para a evolução do quadro de legislação urbanística que se aplica a esse território. Então a gente começa lá em 95, né, com a primeira lei que se aplica ao território. O que ela fazia? Ela pegava cada gleba e cada gleba seria dividida uma parte para habitação, uma parte para atividade econômica e uma parte de áreas verdes. Cada gleba independentemente, né? E aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente tem várias propostas, foram feitas, né? A Inova liderou uma proposta junto com a FINEP, a Pratec, tem uma proposta do Jaime Lerner, contratada pela Prefeitura de Campinas, e depois tem a proposta do CRIS. E aqui embaixo a legislação, como ela vai se alterando. Essa aqui é uma legislação que acabou não sendo, foi proposta, mas não foi realmente efetivada. A última que a gente tem, que é a que está valendo, é essa da lei de 2018, do plano diretor, que tornou a região inteira como sendo de uso econômico, não permitindo habitação e nem outros usos. E agora a proposta que vai tramitar na Câmara, né, que está já na Câmara, mas ainda não foi discutida, não foi votada, o que ela faz? Ao invés daquela ideia de pegar cada gleba e dividir uma porcentagem para cada uso, ela já entende a área como um todo e procura aplicar as áreas de uso misto ao longo dos eixos de circulação. As áreas mais distantes dos eixos principais de circulação permanecem de uso de atividade econômica, e as áreas verdes, que é esse marronzinho aqui, a gente não, né, a Prefeitura procurou concentrar tudo ao longo do Ribeirão das Anhumas. Então a gente enxerga, do ponto de vista urbanístico, que houve uma evolução em termos da legislação, porque você não está tratando cada gleba individualmente para fazer essa divisão de usos, mas você está olhando para o território como um todo. Então a gente enxerga que, do ponto de vista urbanístico, houve realmente uma evolução. Depois, com relação aos índices, tudo isso, né, são outros detalhes, mas eu estou falando assim, do ponto de vista macro, que a gente enxerga que também, do ponto de vista urbanístico, os planos que foram sendo feitos ao longo do tempo, eles foram sendo cada vez melhorados. Acho que com relação a isso não há dúvida. E a gente tem muitas ameaças atualmente ao território, né? Então, a gente sabe que tem alguns condomínios que têm direito de protocolo, porque deram ingresso no protocolo da Prefeitura anteriormente a 2018, ou seja, anteriormente à aprovação do último plano diretor, quando cada gleba poderia ser dividida e fazer uma parte de condomínio, inclusive fechado, residencial, e outra parte de terrenos grandes voltados para a indústria.
né? Esse também é um que a gente encontrou assim no site de uma imobiliária, né? E a gente sabe que também essa área que é do Parque do Alphaville, que é fora do terreno, né, da área do RIDES, ela já está sendo loteada. Então a gente considera que isso são ameaças ao projeto que pode ser feito, porque num local em que a gente tem uma concentração de equipamentos de produção do conhecimento, como a Unicamp, a PUC, o CNPEM, o CPQD, existe uma possibilidade da gente trabalhar melhor esse urbanismo, de modo a não criar barreiras com condomínios fechados e permitir a livre circulação das pessoas, incentivar que as pessoas se encontrem, que tenham locais de encontro, terceiros lugares que a gente chama, né? Primeiro lugar é onde você mora, o segundo lugar é onde você trabalha, e o terceiro lugar é onde você se socializa, e hoje a gente considera que essa socialização ela é importante também para a produção do conhecimento. Bom, aqui tem um estudo que nós fizemos, né? Aliás, a Marcela que fez, pegando essa aqui é a proposta que o CRIS fez, que é o Korea Research Institute for Human Settlements, na área da fazenda argentina. Vocês estão vendo que foi proposto tudo uso de inovação, porque obviamente dentro do terreno público do Estado a gente não pode fazer apartamento para vender, né? nem shopping center. Então aqui o uso realmente é todo de atividade de ensino e pesquisa, extensão, mas nas bordas, né, da fazenda argentina, é interessante que a gente tenha um uso misto, que a gente tenha habitação de mercado, que a gente tenha habitação, né, na verdade de vários tipos, né, de vários padrões, mas a habitação para o mercado, que não é habitação de estudantes da Unicamp, necessariamente, mas que a gente tenha um uso misto para que a gente possa ter os serviços complementares àqueles que a gente tem dentro da Unicamp. Porque aí a gente pode ter comércio, a gente pode ter clínicas que fazem exames que não podem ser feitos dentro da Unicamp. Então, essa colaboração ao longo das fronteiras do terreno da Unicamp, ela é muito importante. Outra coisa que tem nesse plano, que dá para ver claramente pelo desenho, é que existe uma continuidade de vias atravessando o terreno que pertence à Unicamp. Ou seja, a ideia aqui não é fazer uma cerca e colocar 2 portões, mas fazer um terreno com uma urbanização contínua, em que você passa por esse território e você, na verdade, você está na cidade. Você não está entrando na Unicamp e saindo da Unicamp. Você está atravessando a cidade e, inclusive, tem a previsão dessas áreas azul escuro, que são as áreas de equipamentos públicos comunitários, que todo parcelamento de solo, toda vez que se faz um parcelamento de solo, você é obrigado a oferecer uma porcentagem de áreas, né, 5% para equipamento público comunitário, e a Unicamp pretende também, né, destinar parte disso para equipamentos culturais, que podem ser usados pela comunidade, equipamentos esportivos e, possivelmente, também existe uma previsão, não depende só da Unicamp, depende do Estado, mas também um hospital regional, que vocês já devem ter visto nos jornais, tem se falado sobre esse hospital regional. Então, isso seria digamos assim, uma oferta que a Unicamp faz do uso do seu território para a comunidade. Depois, essas áreas em amarelo, né, que o Cristo tinha previsto, seriam áreas residenciais. E aqui à direita, a gente tem uma análise da proposta que foi feita pela Prefeitura, pelo Departamento de Planejamento Urbano, e que foi para a Câmara. Então, por exemplo, foi feita uma proposta de criação do Parque Inumas, que é esse que está em verde. Então, logicamente, isso já inviabiliza uma parte do que o Korea Research Institute tinha proposto, de habitação aqui, porque aqui a gente, a proposta da Prefeitura que seja um parque. E depois, nós subtraímos das áreas vermelhas, que são uso misto, e das áreas roxas, que são de atividade econômica, nós subtraímos o que já está ocupado, por exemplo, o que é da Unicamp, ou o que já é o CPQD, o que é o CNPEM, o que é o Global Tech, o que é a Escola Sabes, etc. E subtraímos o parque
para ver o que efetivamente sobra. Então, na prática, o que sobra, né, apesar do desenho do zoneamento parecer diferente, mas na prática o que sobra é algo que vai permitir que um plano mais parecido com esse do CRIS seja executado, tirando, como eu falei, uma exceção aqui na área do parque, né, essa área aqui do parque, que não vai poder ser ocupada, mas tem aqui toda uma área que pode ser ocupada com habitação. E aí, com isso também a gente fez uma previsão do limite de qual seria o máximo de população e tal, e está compatível com o que o CRIS tinha sugerido. Por isso, nós, na hora de fazer uma proposta da ocupação da Fazenda Argentina, a gente seguiu mais ou menos o que o CRIS tinha proposto. Porque a gente não tem um outro plano. E não faz sentido fazer um estudo urbanístico olhando a Fazenda Argentina isoladamente. Só faz sentido como a gente quer que esse território seja contínuo à cidade e nesse momento a prefeitura está mudando essa legislação e a gente tem esse plano do CRIS que é um plano que estudou a área como um todo. Então a gente entende que o que a gente pode fazer, o que a gente tem aqui de mais concreto, de mais global, que está incluindo a área no entorno, é o projeto do CRIS. Só que teve que ser feito algumas adaptações para ele, porque ele não foi refinado quando ele foi feito durante o projeto com o MIDI. Então, a gente teve que fazer um refinamento para evitar, por exemplo, que ruas passassem sobre áreas de proteção ambiental ou de... na verdade, não é proteção ambiental, APP são áreas de proteção permanente ou fragmentos de matas nativas ou buffers de fragmentos de matas nativas, etc. Então, isso é uma coisa que a Marcela vai mostrar depois. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre a lógica de divisão do território. Porque quando a Unicamp foi criada, vocês sabem que ela foi criada, ela tem toda uma lógica, né, da parte central, ser o conhecimento mais genérico para o início dos cursos de graduação. Depois, o conhecimento vai se especializando à medida que você vai se afastando do círculo central. Mas, naquela época, a maneira de divisão dessas áreas foi feita assim: cada instituto recebia um quarteirão, uma quadra, e colocava um edifício no meio, e depois, se fosse necessário, poderia se expandir dentro daquela quadra. Isso gerou um padrão de ocupação que deixou muitas áreas livres, o que a gente chama de espaços residuais. Então, a gente considera, hoje, a gente vê que não foi muito eficiente, porque criou umas distâncias muito grandes entre alguns setores. E aqui na Unicamp, a gente também ouviu a comunidade. E a gente sabe que tem setores da comunidade da Unicamp que imaginam que a Fazenda Argentina poderia ser uma área de recuperação ambiental, que é uma coisa, uma ideia muito justa. O problema que a gente tem é que ela foi desapropriada com uso específico e não com uso de recuperação ambiental. Por outro lado, a gente tem outros setores da universidade que olham para esse território com o olhar de quando a Unicamp o campus atual da Unicamp, foi criado nos anos 60, que era uma divisão em quadras e cada quadra era dada a um instituto. O Roberto costuma falar de Sesmarias, a divisão em Sesmarias. E daí cada um bota lá, finca a sua bandeirinha e, de repente, talvez não vai ocupar ainda, vai ocupar só no futuro. E isso gera um padrão de ocupação muito desigual. Então, você corre o risco de ficar com um prédio aqui, outro prédio lá isolado e tal, mas você tem que fazer toda a infraestrutura para isso. E essa infraestrutura tem um custo muito alto. A gente visitou, por exemplo, um parque em Córdoba, em que eles fizeram isso. Eles fizeram toda a infraestrutura e só alguns lotes foram ocupados. E naquelas ruas em que ninguém usa, o mato está crescendo, você vê assim, nossa, não tem nem manutenção, porque não tem uso. Então, a gente acha que esse modelo também não é muito adequado. E aí, o que a gente faz? Então, a gente, por meio de muita discussão, de ouvir a comunidade, mas também de discutir, a gente tentou chegar no meio termo, que é o seguinte: procurar realmente
proteger toda a área que precisa ser protegida, alargar, inclusive, essa área aqui que fica entre o campus atual da Unicamp e a Fazenda Argentina, que tem um córrego, que tem uma nascente, e tem por onde passa um corredor ecológico. Então, alargar ao máximo essa área, proteger também todas as outras áreas de proteção permanente. E depois, com relação à ocupação, né, uma primeira ocupação já está sendo feita. A Inova está usando a sede da Fazenda Argentina, que era um edifício que já existia, mas a gente tem que olhar porque a gente tem ao redor da Fazenda Argentina. Então, o CPQD é claramente o nosso vizinho, né, de cara, assim, de frente, está lá do lado. E aqui a gente já tem infraestrutura, porque aqui já passa a rua Ricardo Benetton, né? Imagina aqui a estrada Adhemar de Barros, e aqui a gente já tem a Ricardo Benetton. Então, essa região está muito fácil de ser ocupada. Provavelmente, né, depois dessa área ao redor da Inova, que já tem também, que já está ocupada, a próxima, muito provável, é que seja esta, porque a gente já tem toda a infraestrutura que a gente precisa de água, esgoto, eletricidade, passando aqui do lado. Quer dizer, não precisa fazer muita infraestrutura para começar a ocupar. E depois, a gente tem que pensar em conexões, né, com o campus atual da Unicamp, como que é feita essa conexão, e também em conexões, no outro sentido, né, ao longo do espigão, com o CNPq e com a PUC. Porque o nosso objetivo, né, como a gente viu nesses outros exemplos, a coisa mais importante é conectar os pontos do território, criar conexões para facilitar a circulação. Então, por exemplo, numa conversa com o pessoal do CPQD, a gente viu que eles têm uns estagiários do CPQD, que são alunos da Unicamp, que eles têm que sair, sei lá, uma hora mais cedo, porque para eles saírem do CPQD e chegarem na aula deles aqui no Unicamp, eles têm que dar uma volta, têm que pegar, praticamente eles têm que pedir ônibus até quase que no centro de Campinas para poder chegar lá. Então, isso é um absurdo, a gente ter pontos de produção do conhecimento tão importantes que não estão minimamente conectados. Então, esse é um dos aspectos mais importantes. Então, fazer uma fase aproveitando essa infraestrutura que já existe, e futuramente, né, existe uma diretriz viária da prefeitura que aqui, imagina vindo do shopping Dom Pedro, né, pela Guilherme de Campos, e defletindo aqui ao longo da divisa sul da Fazenda Argentina, e depois fazendo uma volta. Por quê? Porque o CNPq tem um equipamento, né, o Lucíncroton, que não suporta nenhum tipo de trepidation. A gente não pode passar tráfego pesado lá pela frente. Então, existe um plano de defletir aquela ilha que vem da Guilherme de Campos para que ela não passe na frente do CPQD. E aí a gente vai ter uma oportunidade aqui também de ocupação dessa outra borda, se a gente tiver uma infraestrutura viária passando aí. Mas que não vai ser feita pelo Unicamp, né? Isso é uma coisa... Então a gente tem, assim, muitas incertezas nesse cenário. A gente tem uma dependência muito grande de infraestruturas que vão ser feitas por terceiros. E o que a gente tem que fazer é pensar em como que a gente pode lidar com essas incertezas, mas pensando nos cenários possíveis, e mais prováveis ou menos prováveis. Mas, de qualquer forma, com essa garantia para a comunidade, que a gente vai ter, no geral, né, uma taxa de ocupação máxima de 25%, deixando 75% de áreas verdes, de ruas, calçadas, áreas abertas, não com edifícios. Agora, essa parte seria para a Thalita apresentar, mas acho que ela não conseguiu vir, né? A Thalita é a nossa coordenadora de sustentabilidade da Unicamp, ela é arquiteta urbanista, e ela está com um problema com o filho dela que está doente, então ela não vai poder vir agora, mas ela é a responsável pela implantação dos corredores ecológicos. A Unicamp, no Conselho Universitário, aprovou uma verba para garantir a implantação, a delimitação, o enriquecimento da mata e o cercamento dos corredores ecológicos e das áreas de proteção permanente, e das áreas de vegetação nativa, matas tombadas, etc., fluxos de fauna, né, que são
corredores ecológicos. E, então, em todas essas áreas, as construções são proibidas e aqui elas são delimitadas, né? A gente, aliás, essa aqui é a planta antiga, né? Que, ó, o corredor não está alargado. Peraí, gente, desculpa, agora me perdi aqui com... Nossa, aqui. Pronto. Não, é esse aqui. É, exatamente. Não, pode deixar, já deu. Era para mostrar, tá vendo? O corredor ecológico, de acordo com o Código Florestal, teria essa largura, mas ele foi alargado, né? Essa área verde mais escura é o alargamento, e além disso foi criada uma área de buffer, porque a gente entende o seguinte, que você tem um corredor ecológico, onde você pode ter uma onça parda circulando, você não vai ter uma cerca e ter um carro passando aqui do lado, né? Então a gente criou também essas áreas de buffer, e essas áreas de buffer, elas não são cercadas, elas podem ser acessadas, mas elas são áreas que podem ser aproveitadas, inclusive de formas produtivas, como agrofloresta, como áreas também de caminhada, né, de lazer, porque dentro dos corredores ecológicos e das APPs, a gente vai ter um cercamento e as pessoas não podem acessar o interior dessas áreas. Então a gente precisa dessas áreas de buffer. Então elas foram aprovadas no Conselho Universitário. Então essa que eu diria que é a nossa principal, porque tem uma nascente aqui, tem um córrego, e isso daqui impacta muito no campus da Unicamp, porque a gente já teve algumas inundações, né? E esse córrego, ele contribui, ele chega em umas bacias de contenção que tem aqui, e se essa área fosse impermeabilizada, a gente ia ter uma contribuição cada vez maior de água que iria impactar no campus. Então é muito importante que a gente tenha essa proteção e que a gente mantenha essa área como uma área de absorção de água. Outra área também que foi feita, um corredor que foi criado que não existia, né? O corredor que existia é esse da linha tracejada, né? Criado por lei, mas ele conecta esta área de nascente ao Ribeirão das Enhumas, passando por um outro terreno privado. Então, como a gente não sabe quando que essa área do corredor será delimitada, será cercada, será provida, nós criamos um atalho, digamos assim, não é um atalho que ele é mais comprido, mas uma alternativa para os animais poderem atingir a área do córrego sem ter que passar por essa área, caso não seja possível. Então, os animais que vão conviver nessa área de nascente, que tem uma mata tombada, poderão passar por aqui, junto da nossa cerca, para chegar até o Ribeirão das Enhumas. E aqui já é a parte que faz parte do Parque das Enhumas que está sendo proposto, e sempre com a área de buffer ao redor. A gente tem algumas dificuldades, né? Porque, por exemplo, esse trecho aqui, que é o trecho que está já ocupado pela sede da Fazenda Argentina, a gente tem que confiar no vizinho que vai conectar esse